Olá, pessoal dos recursos humanos, né, que vai fazer a segunda fase da LMG para analista de recursos humanos. A gente vai falar sobre como corrigir algumas falhas, né, do teu processo de preparação. Hoje eu estou gravando no dia 12 de maio e a sua prova acontece no dia 28/5. Então, às vezes as pessoas se perdem, elas falam, poxa, tem tanta coisa para ler, não vai dar tempo. Mas então, espero que esse vídeo te ajude a priorizar algumas questões e te ajude a entender um pouco mais essa prova, tá? Então vamos lá. Bom, se eu não me apresentei no início do vídeo, meu nome é Júnia Andrade, estou pegando minha canetinha enquanto isso. Né, sou professora de discursivas há mais de 2 anos, ó, de 20 anos, né? Quem dera 2 anos, seria novinha. Há mais de 20 anos para concurso público, tá, pessoal? E trabalhei bastante com legislativo e muito com prova discursiva. Então, eu vou passar para vocês o que normalmente acontece. Quando a gente chega numa segunda fase, com um volume de questões como este volume aqui, 8 questões, mesmo sendo questões de curta extensão, 12 linhas, 14, 15 linhas, você vai. O que acontece normalmente? As notas caem muito. É uma fase em que as pessoas não têm aquele desempenho que elas esperavam, né, ter. As notas caem demais. Então, por exemplo, se você terminou a prova, sentiu que não fez uma prova tão bem, não soube uma questão ou outra, não jogue a toalha ainda não. Vai lá separando seus documentos para a fase de títulos e tal. Por quê? Porque é uma fase em que é difícil você conjugar todo o conhecimento daquela bibliografia, não é, com questões que muitas vezes são um decoreba. Então você vai ter que fazer alguns milagres. Que milagres, né? Eu sempre falo. Quem faz concurso para a área do legislativo é uma pessoa que não tem solução para tudo, mas tem argumento para tudo. E aí que tá. Muitas questões existem aquelas questões de apontamento, citação, síntese, mas tem questão de justificativa, questão de análise de alguma coisa, em que você vai, dentro dessas questões, você vai conseguir argumentar alguma coisa interessante, tá? Então a primeira coisa é humanizar o serviço, tá, gente? Entender que não dá para vencer todas, é natural. Sim, produzir conhecimento, seja qual for para todas, porque algum pontinho você tira. Lembre-se de que a banca pode extrair até 15 pontos na parte gramatical, e aí a gente tem que trabalhar desde agora, por isso que eu falei que dá tempo, para você eliminar os erros gramaticais mais comuns, né? Eu falo questão de curta extensão, por exemplo, pontuação, regra de pontuação, vale muito pouco. Né? A banca tira ali menos 0,5, tá? Mas em compensação, a coerência, a coesão, a banca, ó, 1 ponto. Por quê? Porque é mais difícil você escrever com coerência, às vezes, sobre determinado assunto que demandaria mais linhas. Então você tem que ter as palavras certas, ter o pensamento bastante conciso e bem organizado, conseguir apresentar um texto progressivo para que ele não perca, né, perca energia com coerência, com falta de coerência, na verdade, não é? E você tem que evitar perder pontos. Por quê? Porque não, perder o ponto em gramática, chega a fase recursal, isso não volta, tá, gente? É muito difícil. A banca, é, reconhecer, a banca errar uma correção gramatical, isso eu quero dizer. Então, a gente evita. Muitos de vocês vão negligenciar isso. Muitos concorrentes de vocês vão negligenciar mesmo, tá? A pessoa nem vai lembrar disso aqui. Ela tá preocupada lá em bater aquela bibliografia sem fim na cabeça dela. Mas vamos para lá, né? Vamos lá para aquela bibliografia. Ora, o que acontece aqui normalmente? Tem muita gente que estuda de forma. Liga o automático e sai estudando. O que? O aluno vai batendo, né? Ele vai aqui ticando tudo que ele consegue ler. Tudo que conseguiu ler, conseguiu fichar. Chega um determinado momento que ele já não dá mais conta. Por quê? Porque ele vai lendo de forma esparsa. E a ideia não é essa. Você primeiro, para poder fazer uma prova discursiva e estudar com eficiência, você tem que separar a tua bibliografia de forma horizontal e tentar setorizar essa bibliografia o máximo que você puder, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma área de recursos humanos que é a área de aprendizagem, a área de conhecimento, tudo que tem a ver com o conhecimento corporativo, aprendizagem, treinamento, capacitação, periquito papagaio, eu jogo tudo aqui. E procuro jogar aqui de uma forma a fazer o quê? A fazer também uma verticalização aqui dentro. Eu começo por aquilo que é mais geral, né? Ou seja, vou pegar, separar livros, artigos que trabalham conceitos mais gerais, até eu chegar àqueles autores que vão especificar muita coisa, então uma visão muito específica
né, de certo modo até acadêmica sobre aquele assunto. Porque na medida que eu vou lendo aqui do geral até o específico, eu já aprendi tanta coisa que mesmo não dando para chegar ao específico, eu tenho um senso crítico de entender o que funciona e o que não funciona. Entendeu? Ah, tem aqui a parte de gestão estratégica, né? Então, tudo que tem a ver com gestão estratégica, gestão, avaliação estratégica, parará, eu coloco tudo aqui, tá certo? E ao mesmo tempo organizo aqui dentro, ó, uma ordem dessa bibliografia. Porque tem livros que vão começar desse assunto pegando o básico. E tem livros que já são mais teóricos, né? O cara vai teorizar, vai filosofar um pouco sobre aquela questão, tá? Então, chama a sua atenção para esse detalhe. Vamos mais. Nesse sentido, o que é importante? Como se a bibliografia não me indica um caminho pela sua organização e eu tenho que organizar, antes de eu fazer essa verticalização, aquela horizontalização que eu falei, né, de separar por área, observe o que a banca colocou aqui como ordem. Esse edital foi feito em maio do ano passado, né? Então a banca tinha prioridades em maio do ano passado. Então você vai observar a ordem que a banca deu, porque aqui não é por ordem alfabética, é por ordem de entendimento, de contratação, o que a banca quer, o que ela demanda, né, desse futuro servidor, para ele já ir preparando. Então ela vem aqui e coloca as prioridades dela. Você vai ver que está um pouco fora de ordem alfabética, porque são as prioridades. É claro que nesse meio tempo, em um ano, gente, acontece muita coisa. E algumas questões que estão, por exemplo, invertidas aqui sobem, tá? Então, por exemplo, a gente tem, eu vou falar aqui, a questão de demandas contemporâneas, gestor de pessoas, a questão da diversidade, tá certo? De você pensar a tua forma de condução do seu grupo, não é? Dentro do fator diversidade, entendendo tudo ali que envolve que é algo mais plural. Por exemplo, essa questão de gênero tem que pensar de uma forma plural. Né? Não dá para pensar essas demandas, por exemplo, de forma cristalizada, não é, na sua cabeça. A mulher para mim é mulher biologicamente falando. Não, você vai ter que considerar todas as possibilidades. Mulher cisgênero, mulher transgênero e por aí vai. Para você entender essas demandas, porque isso tem a ver com a sua comunicação, não é? Situações de assédio que são muito comuns nos meios, né, dentro das organizações, no serviço público é bastante comum. Então você precisa trazer essa questão à tona, porque bem ou mal isso acaba atravessando questões de diversidade. As transformações digitais, né, como é que é feita como que as pessoas estão envolvidas nesse meio digital, certo? A gente ouve muito. Só para vocês terem noção, nos últimos anos, né, o que acontecia? Você tinha muito servidor, por exemplo, o servidor é um braço do Estado se metendo publicamente em questões políticas em áreas que ele não poderia, e ali na condição de servidor mesmo, não na condição de pessoa. Então tem que pensar como que as pessoas lidam com as redes, etc. Tá? Isso aqui volta aqui para cima. Mas, pegando a ordem que a banca trouxe, veja que ela trouxe gestão estratégica de pessoas, exatamente como elemento prioritário. Por quê? Faz sentido, gente. Veja só, Minas Gerais acabou de passar por uma reforma administrativa. Acabou. Existe uma discussão em âmbito nacional, ainda essa discussão amornou um pouquinho, né? Tá sendo cozida em fogo baixo, acerca da reforma administrativa. A gente sabe que tinha um projeto de lei, né, do governo nacional, do governo central, que tratava, né, que era o PL 32/2020, que tratava exatamente de uma reforma administrativa que mexia com o pessoal. Olha que interessante, a reforma de Minas, que foi feita em Minas, essa foi aprovada este ano. A reforma de Minas, ela mexe com o pessoal? Mexe porque quando você vai, né, fazer mudanças, redesenhos institucionais, você acaba mexendo com as pessoas. Mas a reforma nacional, ela mexe bem mais. Porque ela tinha, por exemplo, uma avaliação que seria apresentada 2 anos depois que a pessoa ingressasse no serviço público. Não é? Então havia ali uma avaliação dessas pessoas, certo? Uma avaliação ali por competência. Só que a lei não explicava como seria feito, o que seria essa avaliação de fato, nada disso. Então a banca ela traz para você tanto o item 1, gestão estratégica, como o item 2, como os itens, né,
mais importantes para ela nesse momento. Então, toda a bibliografia que trata desses dois itens você precisa estudar, precisa separar para essa reta final. Então, no caso de gestão estratégica, tem muito a ver com o próprio planejamento estratégico da LMG. A LMG tem uma disposição estratégica até 2030, então é de longo prazo mesmo, certo? No setor administrativo. E ali dentro você tem camadas, então você tem a parte de gestão de pessoas. E por que ela quer esse servidor em primeiro plano? Porque ela está sempre revendo aquele plano, essa que é a questão, não é? Então eu preciso de pessoas que entendam de gestão estratégica de pessoas, que saibam que uma gestão estratégica envolve um diagnóstico. Então, naturalmente, você vai ter livros aqui que vão te trazer problemáticas, né, que envolvem esse diagnóstico, por exemplo, me permite, a partir desse diagnóstico, a construção de cenários, né? Quais são os índices que eu vou usar, as métricas, tá certo? Que vão fazer parte dessa gestão estratégica, os processos de avaliação, né, os processos de controle. Então você tem que estudar o clássico e ao mesmo tempo vir para a sua bibliografia e ver se tem algum autor trazendo uma visão personalizada disso, tá? Então isso aqui é importante. A gestão de pessoas por competência, assunto super importante porque eu falei para vocês, uma reforma administrativa se encaminha para agora. Então, quer dizer, há uma reforma administrativa, a anterior, né, que foi proposta, ela tinha muitas críticas, né, que é o PL 32/2020. Por que tinha muitas críticas? Porque pretendia se reavaliar, né, as pessoas por sua competência 2 anos depois. Mas ela não tinha nenhuma previsão de gestão. Como é que você propõe uma avaliação sem gestão? Certo? Então, muito de olho. Esses dois assuntos eu considero os mais importantes, tá, pessoal? Agora, gente, liderança e mudança, com certeza nós temos questão, tá? Liderança e mudança teremos questão. E, às vezes, quando você olha a bibliografia, e quero chamar a atenção de vocês, quando você vai olhar a bibliografia, você às vezes tem livros que não tem uma estrutura tão acadêmica. Por exemplo, você pega o livro do Sandro Berg, ele tem uma estrutura muito acadêmica. Então, na hora que ele vai trabalhar gestão estratégica de pessoas no setor público, exatamente o que corresponde ao título dele, é sempre bom você procurar, os capítulos têm mais a ver com o próprio título, você vai notar que ele ele traz para você um passo a passo, de certo modo. E ele vai dar a conotação do que ele chama de uma gestão estratégica dentro do setor público, na visão dele. Então você tem que observar aqui que, mesmo sendo algo particular, tem um pé no academicismo. Em compensação, existem obras aqui que tem uma estrutura de literatura norte-americana, né? Parece livro de autoajuda, mas é aí que você tem que usar a tua inteligência. Por exemplo, você pega o livro da Lídia Costa, vai falar sobre líder humano gera resultados. É um livro cheio de exercícios para você fazer, é um livro gostosinho de ler, cheio de exemplos, mas há momentos em que ela fala muito sério, tá? Desculpa, eu não tô falando que ela não fala sério nos exemplos, mas para nós, eu digo sério dentro do nosso contexto, em que ela vai teorizar, ela resolve esquematizar alguma coisa, ou ela faz uma síntese do que foi falado. Ali é que você bate o olho e fica atento. O que é esse líder humano, né? Em que situações essa liderança precisa ser despontada de forma humana, tá? Então, você tem que chegar a essa conclusão até o final do livro dela. E como é que você chega? Lendo o livro dela todo? Não necessariamente, mas lendo os momentos em que ela sintetiza uma série de questões. Então há muito livro aqui que sintetiza. Se você olhar com muito carinho, ele vai sintetizar uma série de questões, tá? Então, pessoal, dessa forma, igual eu falo para vocês, agora é hora de priorizar, pegar os assuntos principais, aprender a ler de última hora, né, o que tem para ler, tá certo? Bater em cima desses assuntos principais aqui, porque são assuntos que estão na moda e interessam a administração pública. Trabalhar com assuntos contemporâneos, bem ou mal. Aqui vai ter alguma leitura contemporânea para você. E o restante, se der, você encaixa. Não deu, pelo menos tente garantir 2, 3 questões nesse concurso, né? O restante você vai colocar alguma resposta da sua área que você conhece, tá certo? Tem recursos humanos aí que você conheça, que possa fundamentar, mesmo quando você não tem sustentação para tudo, tá? Isso é importante. Tranquilo? Mesmo quando não tem sustentação para tudo, na RH, existem conceitos básicos que me fazem trazer alguma resposta para aquela situação. E aí a banca vai me dar alguma pontuação ali, porque alguma palavra-chave aparece. Tranquilo?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica, isso tenha ajudado vocês a se reorganizar aqui nessa reta final, tá bom?